Nas vastas extensões do nosso sistema solar, Júpiter ocupa uma posição dominante como um enigma colossal, despertando fascínio entre cientistas e astrônomos ao longo de séculos. Quando acreditamos que compreendemos o imenso planeta gasoso, ele desafia nossas suposições e as desfaz. Com sua combinação de comportamento imprevisível e frequentemente hostil, envolvendo tempestades hipnotizantes com ventos que chegam a alcançar 600 km por hora, além dos enigmas ocultos de oceanos metálicos em seu núcleo, Júpiter continua a desconcertar os cientistas. Acompanhe-nos em uma extraordinária jornada enquanto nos aventuramos nas profundezas desse mundo enigmático, desvendando seus mistérios. Décadas de estudos minuciosos revelaram a extraordinária complexidade de Júpiter. Recentemente, foram identificadas mais 12 luas em órbita desse imenso planeta gasoso. Agora, o número total de satélites ao redor de Júpiter é de 92, superando qualquer outro planeta do Sistema Solar. As mais recentes descobertas revelaram que essas luas possuem tamanhos variando de 1 a 3,2 quilômetros. A maioria dessas luas possui órbitas extensas, sendo que 9 das 12 levam mais de 550 dias para completar uma volta em torno do planeta. Os cientistas acreditam que essas luas distantes, que se movem em direção oposta à rotação de Júpiter, podem ser asteroides capturados. Anteriormente, era amplamente aceito que Júpiter atuava como um escudo protetor, salvaguardando nosso planeta de ameaças provenientes do espaço sideral. Os astrônomos já haviam sugerido que essa proteção era uma das razões pelas quais a vida teve uma oportunidade de evoluir na Terra. No entanto, descobertas recentes lançam dúvidas sobre o papel de Júpiter como guardião celeste da Terra. Cometas de longo período, originários de regiões distantes do Sistema Solar, levam milênios para completar suas órbitas ao redor do Sol e normalmente se aproximam de nossa vizinhança. No entanto, graças à influência gravitacional de Júpiter, a maioria desses objetos gelados em movimento rápido é desviada para longe do Sistema Solar antes de chegarem perto da Terra. Portanto, as chances de colisões cometas de longo período com nosso planeta são extremamente raras e ocorrem ao longo de milhões, ou até dezenas de milhões de anos. A presença de Júpiter desempenha um papel crucial na proteção da Terra contra esses possíveis impactos. No entanto, as forças gravitacionais desse gigante gasoso têm implicações tanto positivas quanto negativas para a vida em nosso planeta. Por um lado, a imensa gravidade impede que os pedregulhos espaciais próximos se acumulem e formem um planeta. Isso resultou na criação do cinturão de asteroides, uma coleção de muitos fragmentos de detritos espalhados entre Marte e Júpiter. No entanto, hoje em dia, a força gravitacional do gigante gasoso continua a influenciar os asteroides, fazendo com que alguns se desviem em direção ao Sol. Essa alteração em sua trajetória aumenta as chances de colisões com a Terra, algo que já testemunhamos no passado. Em 1770, o cometa Lexell passou a uma distância de aproximadamente 1 milhão de milhas do nosso planeta, uma proximidade excepcional em termos astronômicos. Os cientistas acreditam que esse cometa inicialmente veio das áreas mais distantes do Sistema Solar e teve um encontro próximo com Júpiter, o que redirecionou sua trajetória em direção à Terra. Após completar 2 órbitas ao redor do Sol, o cometa retornou a uma posição próxima a Júpiter 9 anos depois, o que o ejetou posteriormente do Sistema Solar. A teoria do escudo de Júpiter, respaldada por simulações de computadores anteriores, sugere que o gigante gasoso expulsa inúmeros cometas de longo período para fora do Sistema Solar. Essa teoria, inclusive, previu o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9 no 5º planeta em 1994. No entanto, os recursos computacionais não eram tão avançados como são atualmente, o que obrigou os cientistas a realizarem muitos cálculos. Hoje em dia, possuímos dados que incluem um maior número de cometas de curto período e asteroides próximos à Terra que cruzam sua órbita, em comparação com os cometas de longo período. E novas simulações apresentam uma perspectiva diferente. A influência gravitacional de Júpiter afeta o cinturão de asteroides, resultando em interações gravitacionais que têm o efeito de remover asteroides indesejáveis e redirecioná-los para o interior. Além disso,
As colisões entre os próprios asteroides podem contribuir para esse processo, espalhando fragmentos rochosos em áreas de ressonância. Especificamente, a região interna do cinturão de asteroides é particularmente afetada pela chamada ressonância secular, que impulsiona o material em direção ao interior do sistema solar. A massa atual de Júpiter permite que ele redirecione cometas em direção à Terra, como foi observado no caso do cometa Lexell, removendo-os efetivamente do sistema solar. Mesmo se Júpiter tivesse apenas 1/5 de sua massa atual, ainda seria capaz de desestabilizar os cometas, mas perderia a capacidade de remover muitos deles, resultando em uma taxa de impacto maior na Terra. A frequência dos impactos desempenha um papel crucial na evolução de longo prazo da vida em um planeta. O registro geológico da Terra indica que uma taxa de impacto de uma grande colisão a cada 100 milhões de anos permite tempo suficiente para a biosfera se recuperar e prosperar. No entanto, uma taxa de impacto mais alta, ocorrendo a cada poucos milhões de anos, poderia causar devastação no planeta, dificultando o desenvolvimento de uma nova biosfera. Alguns cientistas também acreditam que as colisões com a Terra podem ter sido responsáveis pela vinda da água para o nosso planeta. Mas e a água em Júpiter? A presença de vapor d'água em Júpiter foi detectada pela primeira vez em 1995 pela sonda espacial Galileu, que conduziu observações e medições detalhadas do planeta e de suas luas. O instrumento chamado Near Infrared Mapping Spectrometer, a bordo da sonda Galileu, detectou a existência de vapor d'água na atmosfera de Júpiter durante sua passagem próxima. No entanto, dados recentes mostram que a água representa aproximadamente 0,25% da atmosfera de Júpiter, acima do equador do planeta. Apesar de parecer insignificante, na realidade representa uma quantidade enorme de água. Júpiter, possivelmente o primeiro planeta a se formar em nosso sistema solar, abriga uma considerável quantidade de gases e poeira que não se fundiram ao Sol. É de suma importância para os cientistas que estudam a formação do sistema solar saber a quantidade de água aprisionada em Júpiter. Recentemente, uma equipe de pesquisadores utilizou dados obtidos por telescópios para descobrir uma quantidade significativa de água dentro da famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. A sonda espacial Juno, lançada pela NASA em 2012, atualmente está em órbita ao redor desse gigante gasoso, capturando imagens detalhadas de suas nuvens. Equipada com instrumentos avançados, a sonda espacial revelou evidências adicionais da presença de água em Júpiter. Considerando que esse imenso gigante gasoso possui mais que o dobro da massa combinada de todos os outros planetas do nosso sistema solar, até mesmo pequenas porções de água em um planeta de tal magnitude representariam uma quantidade significativa, superando em muito a quantidade de água encontrada na Terra. A presença de água na atmosfera desse gigante gasoso também é responsável pelas fascinantes exibições de relâmpagos, que são 100 vezes mais brilhantes do que os relâmpagos terrestres, e pelas peculiaridades das pedras de granizo. No passado, foram detectados raios nas nuvens de água do planeta, onde gotículas de água colidem com cristais de gelo carregados eletricamente. No entanto, a sonda espacial Juno também detectou raios de baixa intensidade em altitudes mais elevadas na atmosfera, onde as temperaturas chegam a cerca de 87 graus negativos, um frio extremo no qual a água não pode existir em estado líquido. Então, como ocorre um relâmpago nessas circunstâncias? A explicação para esse mistério reside na amônia, uma substância notável presente na atmosfera de Júpiter, que age como um anticoagulante natural. Nas camadas superiores da atmosfera, os cristais de gelo de água se misturam com os vapores de amônia e derretem. Essas pequenas gotas de água e amônia colidem com mais cristais de gelo abaixo, criando uma carga elétrica que resulta em relâmpagos. Abaixo das nuvens de gelo de amônia, as gotas de amônia-água continuam crescendo até que se tornem demasiado pesadas para permanecerem suspensas no ar, assumindo uma aparência semelhante a grandes pedras de granizo que encontramos na Terra. Os cientistas acreditam que esses objetos semelhantes a bolas de neve desçam ainda mais profundamente na atmosfera de Júpiter. No entanto, agora vamos explorar as camadas internas de Júpiter. Anteriormente, acreditava-se que todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar possuíam um núcleo rochoso.
Essa teoria foi aceita durante muito tempo, mas recentemente os cientistas começaram a questioná-la. Através da análise dos dados coletados pela sonda Juno, os cientistas continuam a investigar a distribuição da matéria dentro de Júpiter, e descobertas recentes revelaram um mistério inesperado escondido no núcleo gasoso desse gigante. O núcleo de Júpiter está sujeito a pressões extremamente altas, muito maiores do que as encontradas na Terra, e a temperaturas tão elevadas como 20.000 graus. Para compreender essas condições, os cientistas utilizam lasers poderosos para comprimir amostras e simular as pressões do planeta em laboratório. O Centro de Matéria sob Pressões Atômicas da Universidade de Rochester está na vanguarda dessa pesquisa. A densidade dos materiais presentes no núcleo de Júpiter depende de sua composição e propriedades. Recentemente, os cientistas descobriram que o núcleo de Júpiter não é tão denso como se pensava anteriormente. No interior profundo de suas regiões internas, apenas 18% do conteúdo consiste em matéria rochosa. Júpiter é principalmente composto de hidrogênio, representando aproximadamente 90% de sua composição, juntamente com cerca de 10% de hélio e traços de outros elementos. Nas camadas externas deste imenso planeta gasoso, o hidrogênio existe como um gás incolor e transparente, da mesma maneira que ocorre em nosso próprio planeta. À medida que se adentra mais profundamente em Júpiter, o aumento da pressão atmosférica faz com que o hidrogênio se transforme em um fluido estranho e denso, que exibe comportamento metálico. Então, o que exatamente é essa substância? Cerca de 10% do caminho em direção ao núcleo de Júpiter, ao longo de seu raio, a grande quantidade de hidrogênio gasoso que forma a atmosfera do planeta é comprimida em uma forma única chamada de hidrogênio metálico líquido. O hidrogênio metálico líquido possui características similares à água, como baixa viscosidade, excelente condutividade elétrica e eficiente condução térmica. No interior de Júpiter, essa substância abundante transforma o planeta em uma enorme usina. Na Terra, os elementos existem como sólidos, líquidos ou gases, dependendo da temperatura e pressão. Embora o hidrogênio seja normalmente um gás em nosso planeta, ele pode ser artificialmente comprimido e resfriado para se tornar líquido ou sólido. No entanto, mesmo nessas formas, o hidrogênio mantém sua natureza não metálica, exibindo baixa condutividade de calor e eletricidade. Em contraste, os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade devido ao arranjo de seus átomos. Nas profundezas dos gigantes gasosos do nosso sistema solar, o hidrogênio sofre temperaturas extremas e pressão, o que leva a estados peculiares, incluindo o hidrogênio metálico líquido. Nessas condições, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, resultando em uma mistura de núcleos de hidrogênio flutuantes e elétrons. Essa mobilidade eletrônica se assemelha ao comportamento dos metais. Existe uma teoria de que o núcleo de Júpiter pode estar repleto de vastos oceanos dessa substância. E com base em estimativas anteriores da massa do núcleo joviano, ele pode ser de 12 a 45 vezes mais massivo do que nosso planeta. Uma extensa camada de hidrogênio metálico líquido, com uma profundidade de 40.000 quilômetros, combinada com a rápida rotação de Júpiter, que dura aproximadamente 10 horas, gera um campo magnético imenso que se estende por uma notável distância de 725 milhões de quilômetros. Esse campo magnético é o maior em todo o nosso sistema solar e abriga seus próprios mistérios intrigantes. Ao explorar regiões situadas a mais de 320 quilômetros abaixo da atmosfera de Júpiter, os cientistas descobriram recentemente uma área chamada Grande Mancha Azul, que não deve ser confundida com a grande tempestade de olhos vermelhos de Júpiter. Embora os pesquisadores já soubessem que o campo magnético joviano era complexo, eles não tinham noção da sua estranheza e de sua possível relação com a Grande Mancha Azul. O campo magnético de Júpiter é cerca de 20.000 vezes mais poderoso que o campo magnético terrestre, mas agora os cientistas descobriram que sua intensidade é instável. Diferentemente do campo magnético dipolar da Terra, o campo magnético do gigante gasoso tem origem em uma ampla área no hemisfério norte e retorna perto do Polo Sul. Os pesquisadores também identificaram uma região concentrada logo ao sul do Equador, conhecida como a Grande Mancha Azul. De certa forma,
Essa área se assemelha a um segundo polo sul joviano localizado próximo ao Equador. A colossal tempestade que tem assolado Júpiter por séculos provavelmente é causada pela presença de altas concentrações de amônia na atmosfera. A intensidade dos campos magnéticos na Grande Mancha Azul varia, apresentando flutuações de até 1% ao ano, fortalecendo-se e enfraquecendo-se em diferentes regiões. Até o final da missão estendida da sonda Juno, em 2025, os cientistas terão um vasto conjunto de evidências para avaliar suas hipóteses. À medida que prosseguem as investigações, desvendaremos novos enigmas acerca do colossal planeta gasoso. Considerando que a Grande Mancha Azul e a Grande Mancha Vermelha estão situadas na mesma latitude, é plausível que esses dois fenômenos estejam de alguma forma interligados. Os gigantes gasosos são comumente reconhecidos por suas elevadas temperaturas, especialmente em suas camadas atmosféricas superiores. Dentro do nosso sistema solar, existem dois desses gigantes, Saturno e Júpiter. No entanto, Júpiter não mantém uma temperatura uniformemente alta por toda a sua estrutura. O maior planeta do nosso sistema solar é principalmente conhecido por sua colossal tempestade, que é 2 vezes maior do que a Terra, chamada de Grande Mancha Vermelha. No entanto, esse gigante gasoso também exibe outras manchas. O Grande Ponto Frio é quase tão grande quanto a Grande Mancha Vermelha e cientistas têm estudado esse fenômeno por vários anos. Em seu tamanho máximo, o ponto tem um diâmetro de cerca de 12.000 por 24.000 quilômetros. No entanto, ao contrário da famosa Mancha Vermelha, essa intrigante característica atmosférica destaca-se por ser uma região de temperaturas consideravelmente mais baixas em comparação com o ambiente circundante, cerca de 200 graus mais frio do que a atmosfera ao seu redor. O Grande Ponto Frio é volátil, aparecendo e desaparecendo periodicamente. Os cientistas descobriram que a ocorrência desse fenômeno é desencadeada pelo movimento das auroras no planeta. Devido a essa correlação, a idade dessa mancha é aproximadamente a mesma idade de Júpiter, ou seja, milhares de anos. As auroras em Júpiter, semelhantes às da Terra, são geradas por partículas carregadas que interagem com a atmosfera do planeta próximo aos polos. Entretanto, as auroras polares do grande planeta gasoso são mais estáveis e intensas à medida que são afetadas por partículas provenientes de suas luas e do Sol. Novas revelações indicam que essas auroras transferem energia para a atmosfera de Júpiter, gerando uma discrepância de temperatura entre as regiões superiores e inferiores. Esse contraste térmico resulta na formação de um vórtice giratório, ocasionando uma área mais fria, distinta da aurora e seus arredores. A Terra também experimenta efeitos semelhantes. No entanto, a combinação de fatores, como a rotação de Júpiter, que contribui para a retenção do calor em áreas específicas, e a natureza variável desses eventos, torna a ocorrência das luzes polares em nosso planeta menos consistente. Outra descoberta feita a respeito do grande planeta gasoso é que, contrariando a crença comum, Júpiter não orbita de fato o Sol. O centro de gravidade entre Júpiter e o Sol não está localizado dentro do próprio Sol, mas sim em um ponto específico logo acima de sua superfície. No espaço, quando um objeto menor aparentemente orbita um objeto maior, ambos na verdade orbitam em torno de um centro de gravidade combinado. Tomemos a Terra e o Sol como exemplo. Nesse caso, o centro de gravidade está tão próximo do centro do objeto maior que seu impacto é quase imperceptível. O objeto maior parece imóvel, enquanto o objeto menor traça uma trajetória aparentemente perfeita em um caminho circular ao seu redor. O mesmo ocorre quando a Estação Espacial Internacional orbita a Terra. Tanto a Terra quanto a Estação Espacial orbitam em torno de seu centro de gravidade compartilhado, embora nosso planeta pareça estar completamente estático, enquanto a Estação Espacial parece orbitar a Terra em círculos perfeitos. Esse princípio geralmente se aplica à maioria dos planetas em nosso sistema solar. Mesmo Saturno exerce uma influência insignificante sobre a posição do Sol no espaço. No entanto, à medida que a diferença de massa entre os dois objetos diminui, tudo se altera. No caso de Júpiter, seu tamanho imenso faz com que o centro de massa, conhecido como baricentro, esteja a uma distância de 1,07 vezes o raio solar do centro do Sol, aproximadamente 7% do raio solar acima de sua superfície.
Isso implica que tanto o Sol quanto Júpiter orbitam em torno desse ponto específico no espaço. Conforme a jornada de descobertas continua, as profundezas enigmáticas de Júpiter ainda reservam surpresas a serem reveladas. Obrigado por assistir. Deixe o seu comentário abaixo sobre o conteúdo abordado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para sempre ser notificado quando postarmos vídeos novos. Continue assistindo outros vídeos interessantes como esse. Aqui na tela, tem esses recomendados. Clique para assistir. Não perca. Até a próxima.